Olá, irmãos amigos. Aqui estamos mais uma vez, sempre gratos ao Senhor pela oportunidade de gravarmos as mensagens, os estudos, poder transmitir assim e chegar até a tua casa. Agradeço a Deus pela sua companhia aí de estar assistindo, compartilhando também esses vídeos para que possamos alcançar o maior número possível de almas e possam entender mais da mensagem do Senhor. Estamos tratando de um assunto muito sério, que carece muito da nossa reverência. Quem foi a pessoa do Senhor Jesus? Nas últimas mensagens, tratando sobre Abraão, lá no Velho Testamento, tratando sobre Isaac, o sacrifício, o Monte Moriá, a promessa futura, Deus proverá, mostrando que era a pessoa do Senhor Jesus, que seria crucificado cerca de 2000 anos depois. Estou mostrando que a Bíblia é toda interligada. Então não há como separar Velho Testamento e Novo Testamento. Se você quer entender o Velho Testamento, você tem que compreender a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E para compreender a pessoa do Senhor Jesus Cristo, você tem que compreender a história, que é o Velho Testamento. Hoje nós vamos usar, amanhã, depois, 4 meditações seguidas, nós vamos estar usando o texto de Gálatas. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja na Galáxia. Foi uma das primeiras cartas de Paulo, uma das primeiras igrejas que Paulo começou. E ele envia uma carta porque estava havendo um problema ali. E qual o assunto que Paulo vai usar na sua doutrina? Abraão, Isaac, Agar e Ismael. As passagens do Velho Testamento ele vai usar agora no Novo Testamento. Então veja, para você compreender a pessoa do Senhor Jesus, você tem que compreender o Velho Testamento. Para você entender o Velho Testamento, você tem que entender a pessoa do Senhor Jesus. Eu quero ler um texto como base que se encontra na carta de Paulo à igreja na Galáxia, no capítulo 3, verso de número 16, que diz assim: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência que é Cristo. E a tua descendência que é Cristo. Ele menciona aqui o personagem Abraão, ele menciona a sua descendência no singular, ele menciona que não eram descendências no plural, que era no singular, e ele diz que a tua descendência que é Cristo. Ele fala de Abraão, ele fala da descendência, que nós usamos também como semente, e ele diz que é Cristo. O que nós estamos tentando mostrar, irmãos? Quem foi Jesus? Então, no Velho Testamento, nós estamos mostrando que Jesus é a descendência de Abraão. A sua descendência que é Cristo. Agora, há um problema. Aqui, na carta aos Gálatas, haviam muitos judeus. Nem todos eram judeus da descendência. Nem todos. Nós vamos mostrar nessa sequência, Romanos capítulo 9, que nem todo que nasce em Israel é israelita. Então, nós vamos mostrar essas questões dessa diferença. Era o que estava ocorrendo aqui na carta aos Gálatas. Havia um problema aqui a ser resolvido. Vamos ver aí no início do capítulo 3 de Gálatas, verso de número 1. Vamos ler alguns versos só para a gente compreender um pouco. Olha o que Paulo fala, Gálatas 3:1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Paulo chama os Gálatas de insensatos. Insensatos Gálatas. Verso de número 2. Só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Nós focamos em quase todos os estudos, em quase todos os meus ensinos da Bíblia, a fé. A promessa, pela fé. Salvação é pela fé. Se for por obra, não é salvo. Se o homem conseguiu sua salvação pela obra humana, ele não é salvo. Denominação que ensina que a salvação é através de feitos humanos, não é salvação. É pela fé. Somente pela fé. Vou ler novamente o verso 2. Só quisera saber isso de vós.
Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Verso 3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Verso de número 4. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isto também foi em vão. Paulo está dizendo, será que eu trabalhei em vão? Vocês receberam as bênçãos de Deus, a salvação, pela promessa da fé ou pelas obras da lei? E ele vai tratar disso no capítulo 3 inteiro e no capítulo 4, resolvendo o problema que estava ocorrendo aqui na galáxia. E esse problema ainda ocorre hoje, porque as pessoas não estão pesquisando a Bíblia como deveriam. Verso 5 em diante ele diz: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, falo pela obra da lei ou pela pregação da fé? Tudo isso ele está colocando em interrogação, está perguntando, colocando aquele povo da galáxia para pensar. Verso 6. Assim como Abraão creu em Deus, isto lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Olha que interessante o verso 8. Ele diz, sabendo que havia de justificar pela fé os gentios. Ele está afirmando que os gentios seriam justificados pela fé. Só há justificação pela fé. Se é obra, não é salvação. Então, sabendo que os gentios seriam justificados pela fé, ele diz, primeiro o evangelho foi pregado por Abraão. O que estava ocorrendo? O problema aqui era, eles estavam tentando transformar gentios em judeus, os gentios queriam aceitar os ensinamentos, só que eles queriam colocar os gentios debaixo das ordens da lei. E Paulo estava mostrando que isso seria uma maldição se eles fizessem isso, porque a lei nunca salvou ninguém, porque as obras da lei não podem salvar ninguém. A promessa estava em Abraão, pela fé. Abraão creu e foi justificado. Deus viu a fé de Abraão. Deus viu que Abraão era diferente. Abraão saiu da idolatria da Babilônia, daquela região, de Ur dos Caldeus. Ele saiu do seu parentesco, ele deixou sua família em obediência a Deus. Ele deixou os ídolos que todos os seus parentes adoravam. Você vai ver depois no pai de Rebeca, os ídolos, ele abandonou pela fé, não pelas obras da lei. Nós vamos explicar nas próximas o que era a obra da lei, um pouquinho hoje e nas próximas, até a quarta mensagem sobre o capítulo 4, sobre a escrava e a livre. Preste atenção nessa sequência. Verso de número 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Maldito aquele que não permanecer em todos os ensinamentos da lei. Vou adiantar para você algo da próxima meditação. Para que serviu os 10 mandamentos? Para mostrar ao ser humano que ele não tem capacidade de ir até Deus, que ele precisa do plano redentor de Deus, não a lei. A obediência à lei não levaria a Deus. Deus colocou a lei para provar que o judeu, que o ser humano é pecador e que ele não iria conseguir chegar até Deus. Este é o motivo da lei. A lei veio 430 anos depois da promessa que foi feita a Abraão. Então devemos tomar cuidado. Olha o versículo de número 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Pela lei ninguém será justificado. Se você obedece à lei, você não será justificado diante de Deus. A lei não foi criada com esse propósito. Só que aqui estava havendo um problema e Paulo tinha que resolver.
Ele era o homem usado por Deus para mostrar a verdade de lei e graça. A promessa que veio para Abraão era graça e não lei. Então, Abraão creu e foi justificado. A questão com Moisés, 430 anos depois, é outro assunto. Verso de número 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou da maldição. Voltando a algumas meditações anteriores, o que era uma aliança? Um pacto entre Deus e um homem, um pacto entre homens, um pacto entre homens e Deus. Alguém poderia quebrar a aliança? Não. Se a aliança fosse quebrada, era pena de morte, era morte. Adão quebrou a aliança com Deus. Adão morreu, pena de morte. Adão foi separado de Deus. Morte não significa aniquilação. Morte significa separação. Adão foi separado de Deus, porque ele quebrou a aliança com Deus. Pena de morte. Cristo, ele nos resgatou da maldição da lei, da pena de morte. Ele se fez maldito por nós. Consegue imaginar isso? Agora ele usa aqui no versículo de número 14, o personagem Abraão. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Para que chegasse agora essa bênção até os gentios. Através de quem? De Abraão. Eu quero mostrar um gráfico para vocês. Dá uma olhada nesse gráfico, só para você entender a genealogia. Novamente, se você não entender a genealogia, você não entende a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse gráfico, o gráfico de número 1, ele coloca aí, ó, Terá. Terá era o pai de Abraão. Embaixo você tem aí, ó, Abraão, Naor e Arã. Só cuidado para você não confundir, porque o avô de Abraão também é Naor, tá? Só que Abraão teve um irmão que era Naor. Então, na genealogia, você tem o avô de Abraão, Naor, Terá e Abraão. E também tem um filho, um irmão de Abraão, que chama-se Naor. Nessa sequência do meio aí, ó, Terá, Naor, você encontra embaixo Betuel. Betuel é o pai de Rebeca. Ao lado você tem uma setinha que mostra aí Rebeca, e o texto de Gênesis 22, verso 23. Rebeca casou-se com Isaac. Voltando agora à genealogia de Abraão, para a gente chegar em Isaac e Rebeca aí, ó. Você tem Abraão, aí você tem lá no canto Quetura. Quetura foi a esposa de Abraão depois da morte de Sara. Abraão, viúvo, casou-se com Quetura. Aí vieram os midianitas. Abraão é pai de Midian e mais uma sequência de outros filhos. Midianita é muito usado na Bíblia. Depois teve um filho de Ismael, chamado Ismael, com Agar, a esposa que era escrava, que nós vamos ver daqui 3 meditações essa explicação. E com Sara, que é o filho da promessa, do qual a semente seria Jesus Cristo, o libertador. Só tem uma descendência, ele diz. Uma única, não 2 descendências. Então, você vê aí Sara, embaixo Isaac, agora Rebeca, e mais abaixo nasce Jacó e Esaú. De Jacó vêm os israelitas. Ao lado de Esaú vêm os edomitas. E, voltando um pouquinho com Agar, vêm os ismaelitas. Essas nações são arqui-inimigos de Israel. E os edomitas de Esaú, há uma promessa que nós vamos ver nessa sequência amanhã e depois, nas próximas, nós vamos ver, o maior serviria ao menor. Então Esaú teria que servir a Jacó. Então nós vamos ver que seria destruído. Com o rei Davi, os edomitas foram destruídos. Novamente a geração de Jesus voltou a predominar. Então veja, aqui está a genealogia para chegar até Isaac, o filho da promessa. Voltando um pouquinho para Gênesis 21, onde aparece o texto de Isaac, onde aparece a bênção do nascimento desse garoto, qual já tratamos em várias outras meditações, no versículo de número
versículo de número... Deixa eu só separar um slide aqui. É o de número 8. No versículo de número 2, 21, 2. Gênesis 21, 2 diz assim, ó. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho, na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha falado. Eu vou mostrar uma palavra em hebraico, não se assusta não, tá? Só para você entender o que está escrito. É o slide número 8. Só para você entender o que está escrito. No tempo determinado, na época determinada. Essa palavra em hebraico, lamoed, significa o tempo de Sara não era como o tempo de Agar, como o tempo de Quetura com Abraão. Havia uma grande diferença entre o filho da promessa com os filhos de Abraão na sequência. E agora, eles eram descendentes de Abraão, mas não eram da promessa. É o que Paulo está tentando explicar lá aos crentes na galáxia. Os filhos da promessa eram únicos. Por que no tempo determinado, irmãos e amigos? Olha a importância de você entender isto. Sara, ela era estéril, ela não podia ter filho. E nós vamos ver também que Rebeca era estéril, não podia ter filho, que Lia não podia ter filho e que Raquel também não podia ter filho. Todas as 4 eram estéreis. O procedimento normal do relacionamento de Adão e Eva, depois que Deus criou macho e fêmea, o procedimento normal do relacionamento de homem e mulher gera uma criança. Só que Sara era estéril, ela não podia ter filhos. O que ocorreu? A semente de Jesus, a semente do libertador, irmãos, teve o poder de Deus, a interferência divina. Sara já tinha 85 anos, já não podia ter filho. Abraão tinha 100. Sara era estéril. Deus veio e operou um milagre. Por isso que Paulo vai tratar, mostraremos nas próximas, filho da carne e o filho da promessa. O nascimento normal de uma relação entre Abraão, Agar e Quetura deram filhos normais. Só que Isaac era um filho diferente. Teve a intervenção divina. Agora veja que interessante o versículo de número 7, Gênesis 21, 7. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, pois lhe dei um filho na sua velhice? A Bíblia entraria em contradição quando fala, no verso 21 aí que nós vemos, de mamar a filhos no plural? Deixa eu mostrar o que está escrito no texto original. Nesse slide, filhos, realmente está escrito no plural. Eu destaquei de vermelho aí as 2 últimas letras. Quem conhece do hebraico sabe que o pontinho ali embaixo também deveria estar vermelho. É que para selecionar o hebraico é complicado. E eu não consegui selecionar ali o vermelhinho no pontinho. Que ele também significa, é o plural da palavra filho no hebraico. É o nosso S em português. Então ali está escrito filhos no plural. Se Sara só teve um filho, Isaac, por que a Bíblia cita filhos? Já expliquei para você, a Bíblia toda está interligada. Não há contradição. Eu não consigo parar de estudar esse livro. Esses pequenos detalhes. A Bíblia não tem coincidência. Não há coincidência para a palavra de Deus. Há detalhes que devem ser estudados. Esses pequenos detalhes, irmãos, nos levam às respostas. Quem foi Jesus no Velho Testamento? Essa descendência de Abraão. Só que Abraão teve mais filhos. E ele está se referindo agora, irmãos, aos filhos da promessa, que até os gentios havia uma promessa, que até os gentios seriam filhos de Abraão pela fé. Não pelo pacto. Não pela circuncisão. Não pela obediência à lei, mas pela fé. É isto que Paulo está resolvendo agora com os crentes lá na galáxia. E o texto já falava em filhos, filhos espirituais. Abraão é o pai de todos pela fé. Vamos voltar lá para Gálatas para encerrar? Nós vamos ler o verso 15 e o verso 16. Gálatas 3, o verso 15 e o verso 16. Diz assim, no verso 15 e no verso 16. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula, nem a acrescenta.
Ora, as promessas foram feitas a Abraão. Preste bem atenção. E a sua descendência, singular. Não diz e as descendências, plural, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Cristo vem de uma linhagem separada, de uma linhagem de operação do milagre de Deus sempre nessa genealogia. A genealogia da semente, irmãos, a proteção divina, a mão de Deus. Satanás sempre tentando deter. Para você entender a pessoa de Jesus, você tem que entender essa genealogia desde a promessa de Gênesis 3,15, desde a criação de Adão e Eva. Se não entender isso, fica difícil você conseguir explicar a alguém. Aqui está esta sequência, irmãos. Cristo vem desta genealogia de Abraão, desta semente maravilhosa. Entendendo isso, fica mais claro, irmãos, a palavra de Deus. A próxima, nós vamos tratar sobre a aliança aqui em Gálatas 3, ainda sobre a promessa aqui em Gálatas 3, e na outra, Gálatas 4. Gálatas 4 vai resumir toda essa explicação que fiz hoje, na próxima e na próxima. Na quarta, Gálatas 4 vai resumir tudo isso mostrando a serva e a escrava. Aquela que veio da promessa e aquela que era escrava. Ele fala sobre Agar e sobre Sara. Jesus, irmãos, quem foi Jesus no Velho Testamento? Descendência de Abraão. Você que está ouvindo, preste atenção. A Bíblia é o único livro que tem esses detalhes. A Bíblia nunca falhou, não vai falhar. A Bíblia é o único livro que tem uma genealogia. Quem são os descendentes até hoje? A Bíblia é perfeita. E ela diz que só há um caminho para o céu. Jesus Cristo. Descendente de Abraão, físico, humano, porque ele é Deus. Se entrega a Jesus. Ele quer te salvar. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Que Deus assim nos abençoe. Quero orar por você nesse instante. Obrigado a Deus por mais este momento. Obrigado pela tua perfeita e poderosa palavra. Ajuda, ó Deus, cada um que está ouvindo esta mensagem, que possa compreender mais. Abra o entendimento dos teus filhos. Ajuda-os, ó Deus, a compreender a perfeita e poderosa palavra de Deus. Se ainda não se entregou a Cristo, ó Deus, que tome essa decisão mais importante da vida. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.